Este é o exercício 5 e eu tive que fazer uma alteração nele. Então, para quem está com a lista original, eu alterei porque não estava fazendo sentido a forma que estava escrita e não estava batendo também com o exemplo de execução. Então, eu fiz aqui algumas alterações. Antes estava pedindo duas funções, mas não estava fazendo sentido. A gente trocou para uma só. Então, vamos lá. O professor ainda está em dúvida em como calcular as notas de seus alunos. Ele possui basicamente duas possibilidades: calcular a nota final com base na média aritmética ou calcular a nota final usando uma média ponderada. O critério de decisão deste professor vai levar em consideração a participação dos alunos em suas aulas, sendo que a participação pode ser boa ou ruim, B ou R. Desse modo, o professor vai calcular tanto a média aritmética quanto a média ponderada, usando os pesos, esses pesos aqui, respectivamente, para as três notas, peso 2, 3.5 e 4. E dependendo da participação do aluno, vai escolher a média que for maior, beneficiando assim o aluno participativo. Caso o aluno tenha participação ruim, a média a ser usada será necessariamente aritmética. Então é o seguinte, o aluno que tem nota boa, calcula as duas notas e vê se vale a pena usar a ponderada, se ele ganha mais nota com a ponderada ou com a aritmética. E aí tem que retornar, a função vai ter que retornar o valor. Se não, se for um aluno ruim, de participação ruim, então ele não pode escolher, vai ser necessariamente a média aritmética. Ok, vamos lá, vamos ver o que ele pede no detalhe. Né? Até aqui ele falou o que o professor, qual que é a regra de negócio, né? O que o professor vai considerar. Agora é que ele pede o que fazer exatamente. Codifique um programa que solicite ao usuário o valor de 3 notas de um aluno, bem como uma letra que representará sua participação nas aulas, sendo B de bom comportamento e R de ruim, de mau comportamento. O programa então chama uma função passando as 3 notas e a letra referente ao comportamento. Essa função deve retornar a nota do aluno e também a palavra ponderada. Então ele retorna duas coisas, né? Dois valores que vão ser pegos de volta na função principal com duas variáveis. Caso tenha sido usada a média ponderada, ou a palavra aritmética, caso tenha usado a média aritmética. Em seguida, o programa principal imprime com a nota do aluno, dizendo se foi aprovado ou não, e qual tipo de média foi utilizado para o cálculo da nota. Então aqui a gente tem um exemplo. Aqui para essas notas, o aluno tinha participação boa, e aí a média final foi baseada na média ponderada, está aqui o valor. Então aqui foi a entrada, aqui já é a saída, e a função foi chamada aqui nesse meio tempo. E o exemplo de execução 2, a gente vê que a opção aqui do aluno de participação era ruim, então ele necessariamente fez pela média aritmética. Então são esses os dois casos e é isso que está sendo solicitado. Então nós vamos fazer o programa principal primeiro, né? Vamos fazer aqui. Então o programa principal, a gente vai digitar as notas, então nós temos os inputs. Então, vamos chamar de N1, N2, N3. Então, N1, a nota vai ser o que? Inteiro? Não, vou colocar float, né? Então, float do input, passando a mensagem, digite a nota 1 e vai para o N1. Aí a mesma coisa para a nota 2 e para a nota 3. N2, N3. Pronto, eu já tenho as notas. Agora falta a letra. Então aqui, ó, vou chamar de letra. Aqui já vem o input direto, porque eu não quero traduzir para float, para int, nada. Eu quero o valor da letra mesmo, eu quero a letra. Então, digite a letra que indica a participação, B ou R. Ok, então nesse ponto eu já tenho a letra, eu já tenho N1, N2, N3. Então já é a hora de chamar a função. Então o retorno dela vão ser duas coisas. Então nós vamos fazer o retorno sendo média e, por exemplo, método. Método vai ser ponderada ou aritmética. Então média e método, média é o valor, método é se é ponderado ou aritmética, vai receber a chamada da função
Vamos chamar de calcula nota. Como eu estou usando duas palavras, eu vou usar as iniciais dessas duas palavras maiúsculas para representar o nome da função. Então eu vou passar o calcula nota, vou passar o N1 conforme ele solicitou, N2, N3 e a letra também. Aqui em cima, essa função calcula nota está definida, recebendo, vou chamar de, para ficar diferente, x1, x2, x3 e a letra que eu vou chamar de L. Aqui dentro ele vai ter que verificar então se a média ponderada é maior do que a média não ponderada. Então aqui, ó, quando ele fala 2, 3,5 e 4,5, na verdade isso aqui tem que somar 10. Então, na verdade, o peso 2 é 20%, isso aqui é 35%, isso aqui é 45%. Não é? E cada nota tem esse percentual. Quer dizer, na verdade, o x1 vai ser multiplicado pelo 20%. O x2 vai ser multiplicado pelos 35, pelo 0,35. E o terceiro por esse daqui. Aí sim a gente vai ter uma nota em 10. Também poderíamos multiplicar por 2, por 3,5, mas depois teria que dividir por 3. Então, vamos fazer assim, ó. Arit vai ser a média aritmética. Então vai ser o x1 mais x2 mais x3 dividido por 3, são 3 valores. Aí a ponderada vai ser igual ao x1 multiplicado pelos 20%, mais o x2 multiplicado pelos 0,35, mais o x3 multiplicado por 0,45. É o que tem maior peso. Então aqui já é a média ponderada. Bem, aí, se o L for igual ao B, o B maiúsculo, que é o que ele solicita aqui, tá vendo? Se ele for igual ao B, e se a média ponderada for maior do que a aritmética, então é para ele retornar o quê? A média ponderada e o método vai ser igual a, ele vai retornar também a string que ele pede aqui, na verdade, é a palavra inteira, ó, ponderada. Agora, se essa condição não for verdadeira, ou seja, às vezes a letra não é B, ou mesmo se a média aritmética não for menor do que a média ponderada. Então imagina que ela é maior, então ele viria no else. E o else é o contrário, o else ele vai retornar, na verdade, ele vai retornar a média aritmética e a palavra também aritmética, como segundo argumento. Então, eu não preciso colocar esse valor dentro de uma variável, eu posso retornar ele aqui diretamente. Tá? Não preciso, poderia colocar, mas não precisa. Então, vamos lá, aqui ele parou, chamou, quando ele calculou a nota, foi lá em cima, vai retornar uma nota e um método. A nota vai para a média e o método vem para cá. Então, vamos chamar essa média de... Vou chamar isso aqui de nota, tá muito ruim. Então, nota e método. Agora é o print final. Então, primeiro saber se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, se nota maior ou igual a 60, na verdade é a 6, né? 6.0. Nota for maior ou igual a 6, é para imprimir aluno aprovado. Aluno aprovado
Sua nota foi calculada usando a média. Nota, também faltou falar assim, nota final do aluno, tanto. Então isso não precisa ser aqui dentro do if. Então nota final do aluno. A nota final do aluno, vou colocar com duas casas decimais, vai ser nota, 2.2f. Então está aqui com duas casas decimais. Então o aluno pode ter sido aprovado ou ele pode também ter sido reprovado. Então, print aluno reprovado. Vou colocar um ponto aqui. E aí, falta uma mensagem no final, que é, sua nota foi calculada usando a média tal. Então, a média tal, eu não vou colocar isso dentro do if, porque vai ser impresso de todo jeito. Então, aqui o print, um fzinho. Sua nota final foi calculada usando a média. O que é para escrever aqui agora? O que foi retornado como método. Então, aquela ou ponderada ou aritmética foi para método. E a segundo item que foi retornado aqui. A primeira foi um valor da nota, né? Então, esse método é que vem aqui dentro. Sua nota foi calculada usando a média. Aí vem o método. E o método já está em maiúsculo, então vai ficar legal. Ponto final. Bem, vamos lá testar então. Então, primeiro caso, da nota 1, 3, 7, 7, participação B. Então, olha, nota final do aluno 6.2, aluno aprovado, sua nota foi calculada usando a média ponderada. Beleza, deu certinho, tá vendo? Rodar mais uma vez para os outros valores aqui do exemplo de execução 2. Então, se for 10, 7 e 2, e nesse caso a participação dele é ruim, então, olha, aluno aprovado, média final 6.33, e a nota foi calculada usando a média aritmética. Então, esse foi o exercício 5 da lista.